Fernanda Prazer, esse é o canal das Bi, tem muita notícia essa semana, então a gente vai falar rapidinho e sem respirar. Mentira, vou respirar senão o Ebert briga comigo. A gente tá no estúdio de Nova Braba, tá? E hoje no B News. Pai é preso acusado de estuprar sua filha de 14 anos de idade. Ataque a casal lésbico no ônibus em Londres. Impressionantemente não foi no Brasil. Olha só. Vaza Jato. Tudo que você precisa saber sobre isso. Ou não, porque eu também não sou especialista. Mãe cria canal no YouTube para poder ajudar outros pais de LGBTs a entenderem o nosso rolê. O Brasil estreia na Copa do Mundo da França com vitória de 3-0, com 3 gols da Cristiane, sapatão maravilhosa. Quer dizer, eu não sei se ela é sapatão ou se é bissexual. Ela tem uma namorada. Tem uma namorada, tem. Falando em Copa do Mundo, eu vou deixar aqui o momento Gorfânia Arco-Íris de volta com a equipe da África do Sul chegando pra Copa do Mundo, que foi lindo. E no mês do orgulho LGBTI, a gente vai falar um pouco sobre as paradas do orgulho pelo mundo. Será que a Disney ouviu a Damares? Hoje no B News. Boa noite, boa tarde, bom dia. Fique com esses comerciais, mas eu acho que como a gente falou de estupro, joga na primeira notícia, talvez seja desmonetizado. Aí sou só eu aqui falando mesmo. Como a gente falou na semana passada, a gente vai começar com as bads, senão o vídeo vai ficar muito pra baixo no final, como ficou na semana passada. Então vamos começar com a bad, que eu acho que é a bad mais bad, que é o quê? Eu vi uma notícia e eu falei, não é possível. Aí eu falei, não é possível sim, porque a maior parte dos estupros no Brasil acontecem por pessoas da família. E aí, nesse caso, foi o pai da menina que estava estuprando ela e ela pediu socorro por um aplicativo de mensagens para um amigo e prenderam o sujeito em flagrante. E por que eu quis compartilhar essa notícia? Muito tem sido falado de estupro em relação ao caso Neymar. Eu acho bom a gente lembrar que o caso Neymar é exceção da regra, porque é uma pessoa famosa, é um caso que tá com repercussão, que tá todo mundo prestando atenção. A maior parte dos casos de estupro não são nem reportados. Como eu falei na semana passada, são só 35% dos casos de estupro que são reportados. E a maior parte desses estupros acontecem com meninas com menos de 16 anos. Ou seja, é um assunto que a gente tem que aproveitar esses momentos que tá em ápice para poder falar e discutir políticas públicas a respeito. Eu acho muito preocupante a gente não ter visto até agora uma ministra dos Direitos Humanos, por exemplo, falar sobre o assunto. Já que ele tá em pauta, vamos falar como é que você vai proteger as mulheres do Brasil em relação à quantidade de estupros ocorridos aqui. Era só isso que eu queria falar mesmo, porque eu não acho que tem que dar mais estrela pra esse negócio do Neymar, né? Próximo. Um casal lésbico estava abraçado num ônibus em Londres. Eu queria estar abraçada com a pessoa que eu gosto num ônibus em Londres, né? Isso significaria que eu ia estar de férias, curtindo a vida. Talvez ir no show da Spice Girls, que ninguém me convidou. Enfim, entendeu? Talvez seja legal, mas aí o que aconteceu com esse casal? Um grupo de jovens decidiu pedir e por pedir eu quis dizer obrigar, né, esse casal a se beijarem, né? Beija aí, né? Pro nosso prazer de homem hétero, né? Que faz muito sentido isso. Afinal, a aceitabilidade, passabilidade de um casal lésbico é simplesmente se elas dão tesão para o hétero ou não, não é mesmo? A gente aceita um casal lésbico contanto que elas se beijem para o meu prazer. E elas falaram que não iam se beijar. E aí, o que eles fizeram? Ah, beleza, vambora, vamos sair na próxima. Não, eles bateram nelas. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, os acusados de terem, né, batido nas meninas foram presos. E, infelizmente, pagaram fiança e foram soltos. Mas uma coisa que é bem diferente aqui do Brasil é a repercussão, principalmente do prefeito de Londres. O prefeito de Londres se posicionou publicamente falando que aquilo não é um comportamento aceitável. Londres tem um histórico, e a Inglaterra tem um histórico positivo em relação a direitos LGBT. Inclusive, a gente falou há um tempo atrás que a Inglaterra cortou os contratos com esses países onde ser LGBT é crime. Então, a gente vai continuar acompanhando para ver se eles vão ser, né, julgados e presos pela agressão ou não. Mas fica aí a dica, se você acha que LGBTfobia não existe mais, que é mimimi, né? Próximo. É o seguinte, no domingo a gente entrou no Twitter e aí de repente tinha lá Trend Topic no Twitter, Vaza Jato. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? E aí eu fui lá e descobri que o The Intercept Brasil lançou uma série de reportagens, conversas adquiridas do Telegram.
Eu não vou ficar aqui com detalhe de quem falou o que e tal, mas o importante é que tinha juiz e procurador conversando sobre um caso aí, um pouco famoso, sobre um ex-presidente, talvez. Eu não sei, talvez eles não tivessem provas o suficiente, né? Talvez eles tenham discutido sobre vazar um áudio aí de uma presidente com um ex-presidente, assim mesmo sabendo que era ilegal. Enfim, não vamos entrar aqui nos detalhes. O que eu quero falar pra vocês? Assiste esse vídeo do Meteoro. Eles são incríveis e já soltaram um vídeo hoje sobre o assunto, trazendo um monte de informação e analisando por que é tão preocupante a gente ter o judiciário, um juiz, atuando de forma política, né? Então, se você tá meio perdido sobre por que isso é tão importante, por que o Reinaldo Azevedo tá dando show no Twitter, tá sendo divertidíssimo. Nunca achei que eu ia estar me divertindo com o Reinaldo Azevedo. Enfim, assista, tire suas próprias conclusões. A gente não tá aqui pra falar se isso inocenta certo presidente ou não, mas também a gente precisa analisar. Será que pra você colocar uma pessoa que cometeu um crime na cadeia, tudo bem você cometer um outro crime? Mas é isso que eu quero falar sobre Lava Jato, porque assim... Ai, não, eu quero colocar mais uma coisa. Coloca aqui a foto da Dilma. Isso. Porque eu tô com saudade de Game of Thrones e eu acho que essa versão de Game of Thrones ia ser sensacional. Vamos pra essa notícia boa? Vamos. Eu vou falar uma notícia boa sozinha, porque eu tô afim de vocês lembrarem só de mim quando eu falar essa notícia boa. Porque vocês sempre pensam no Herbert quando é notícia boa e eu tô me sentindo meio mal. Porque ninguém pensa em mim quando é notícia boa, entendeu? Eu fico bem chateada. Uma mãe criou um canal no YouTube exatamente pra conversar com outros pais de crianças, adolescentes e adultos LGBTI. Falando sobre como é ser mãe de um LGBTI e como isso afetou a vida dela ou não, e dando umas dicas. O nome do canal e da página no Facebook é Relaxa Mãe, que também pode ser interpretado como Relaxa Pai, porque, né, é aquele negócio que a gente tá acostumado a dizer que não tem nada de errado, relaxa que dá tudo certo. Caso você tenha curiosidade, caso você queira mandar esse canal sem querer pro seu pai, pra sua mãe, no grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo a reportagem falando sobre como ela decidiu criar esse canal e também com todos os links, então clica aqui embaixo. Tem um negócio que chama descrição aqui embaixo, que ninguém abre, aí eles ficam perguntando pra gente onde é que eu acho isso, onde é que eu acho isso, na descrição. O Brasil estreou na Copa do Mundo da França com uma vitória de 3-0. Eu fiquei muito feliz, cara. Porque o jogo foi muito bom, cara. Teve até pênalti que ela perdeu, mas tudo bem. Entendeu? Porque foi 3-0. Entendeu? Mas ela perdeu, Fernanda. Ela defendeu. É verdade, a goleira era top. A única coisa triste da Copa do Mundo feminina é que pra um time ganhar, o outro tem que perder. E é muito triste isso, porque eu fiquei assim, a Jamaica, entendeu? A filha do Bob Marley que pagou pras meninas irem lá, pro time ter dinheiro pra poder ir jogar, entendeu? E aí acontece isso, mas aí tudo bem, porque é o Brasil. Aí agora a gente torce pra Jamaica contra a Austrália e contra a Itália. Caso você tenha assistido a transmissão pela Globo, Galvão Bueno, né, tava lá narrando, e a gente tinha o Caio Ribeiro, esse menino aí que comenta as coisas, que era do São Paulo. E aí tinha uma moça. Eu demorei uma meia hora pra escutar a voz dela na transmissão. Porque ela mal falava, não deixavam espaço pra ela falar. E chegaram a absurdo de comentar sobre a falta que Neymar fazia em campo. E eu ficava ali, cadê? Não é nem no seleção masculina que tá jogando, você tá falando de Neymar. E Neymar tá fazendo falta onde? Mas já que a mídia tem dado mais espaço para o caso Neymar do que para as meninas do Brasil, eu decidi que eu vou contar pra vocês aqui algumas histórias de algumas jogadoras brasileiras que fazem parte da seleção e que são foda. E eu tenho que agradecer um thread no Twitter por isso. E vou falar o nome da menina já, assim que eu abrir. Liv Holanda fez uma thread falando: eu queria conhecer as mulheres fodas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo Feminino, então fui pesquisar e achei que seria bom compartilhar o que eu descobri. Segue a thread. Marta. A gente nem precisa falar muito da Marta, né? Marta, 6 vezes melhor do mundo, mais do que qualquer outro jogador ou jogadora do mundo, né? Ela é simplesmente a melhor jogadora de futebol do masculino e do feminino junto. Cristiane fez 3 gols, tem 34 anos e é a maior artilheira do futebol em Jogos Olímpicos, independente de gênero. Formiga
Gente, 41 anos de idade, recordista em Copas do Mundo, feminino e masculino, são 7 Copas do Mundo, são 28 anos. Gente, ela podia muito estar aposentada, né? Mas não tá, porque futebol feminino não é reconhecido. E ninguém mais aposenta no Brasil. Exatamente, tem essa também, que ninguém aposenta no Brasil. Tamires, 31 anos, única mãe da seleção. Chegou a parar 2 vezes por conta de gravidez, largou a carreira para acompanhar o marido, que também é jogador, mas nunca deixou morrer o sonho de jogar. E aí hoje o marido que abandonou a carreira dele para acompanhar ela. Não vamos falar de todos, a thread tá aqui embaixo para você ver as 23 jogadoras. Vou falar da Ludmilla, 24 anos, atacante. Foi a primeira jogadora brasileira no Atlético de Madrid, na Espanha, onde atua até hoje, e chamou a atenção no seu primeiro teste no Juventus de São Paulo, pela sua velocidade, porque ela praticou atletismo até os 16 anos de idade. É a mais nova da seleção. Ai, gente, é muita mulher maravilhosa. E tem uns babaca de plantão que fica aí reclamando que a seleção brasileira não tem a qualidade técnica que tem a seleção masculina e macho palestrinha que chama, né? E aí eu quero lembrar vocês o seguinte: as mulheres foram proibidas por lei a praticar o esporte, futebol, até 1979. Ou seja, o Brasil já era tricampeão mundial na seleção masculina e as mulheres ainda eram proibidas de jogar. Inclusive, o Museu do Futebol, aqui em São Paulo, está fazendo uma exposição contando a história não contada de todas essas mulheres do futebol. Então, se você está aqui em São Paulo, gosta de futebol, corre lá, porque tem um monte de mulher incrível. E talvez seja por isso que a gente ainda tenha poucas representantes. Porque a gente tem que lembrar que a gente está em 2019. 79 foi o quê? 40 anos atrás, gente, só. Menos do que a Formiga tem. A Formiga tem 41 anos. Logo, quando a Formiga nasceu, ainda era proibido mulheres jogarem futebol. Então, a gente está vendo uma primeira geração, assim, real, de pessoas que estão tendo, pela primeira vez, a oportunidade de jogar e ser pagas por isso. Tem mais uma coisa que eu vou falar, que é Gorfânia Arco-Íris. E no momento Gorfânia Arco-Íris, a gente vai ver a seleção da África do Sul chegando na Copa do Mundo da França de 2019, porque foi muito fofo. Eu vou até colocar aqui pra assistir. Incrível, eu queria saber o que elas estão cantando, né? Ué, se as pessoas souberem, elas podem colocar aqui nos comentários. Boa. Eu nem dei oi. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Esse é o Ebert. Exatamente. Esse sou eu. O que você veio fazer aqui? Eu vim falar algumas coisinhas muito boas. No dia 28 de junho de 1969, aconteceu a rebelião de Stonewall Inn, o bar lá de Nova York, que sofreu repressão policial e que é tema da parada LGBTQIA+, deste ano aqui em São Paulo. E acontece que a repressão policial foi o estopim deste movimento LGBTQIA+. E anos depois, a polícia de Nova York decide fazer o quê? Pedir desculpa. No caso, 50 anos depois, que foi 2019 mesmo que aconteceu isso, foi semana passada. Um dos representantes da polícia foi lá e falou: não tem como a gente falar sobre o mês do orgulho sem lembrar de Stonewall. E aí eu vou falar aqui, parafrasear o que ele disse, porque ele falou em inglês, eu vou estar falando em português. Olha só. Seria irresponsável passar pelo mês do orgulho gay e não falar dos eventos em Stonewall Inn em junho de 1969. Ele tá precisando talvez também de uma consultoria ali para poder lembrar que é orgulho LGBT, não é mais orgulho gay, mas enfim, vamos continuar. O que aconteceu não deveria ter acontecido. As ações do Departamento de Polícia de Nova York foram erradas. As ações e as leis eram discriminatórias e opressivas. Peço desculpas por isso. Isso já aconteceu outras vezes? Esse pedido de desculpa? Da polícia, não. Da polícia? Da Primeira polícia, vez, não. Olha só, gente. Finalmente. Inclusive, a gente tá vendo cada vez mais pessoas que conquistam posições de poder pedirem desculpas pelas coisas que aconteceram no passado. Inclusive, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, pediu desculpas pelos anos de discriminação contra funcionários públicos LGBTI.
E foi um discurso super emocionante e tudo mais. Então, a polícia de Nova York nunca tinha pedido desculpa, mas não é a primeira vez que se pede desculpa por ações de outras pessoas e outras políticas do passado. E aí, este ano, a World Pride é lá em Nova York. Durante esse mês inteiro, tá rolando uma programação especial lá, né? Em todo lugar. Inclusive, no mundo inteiro é comemorado o mês de junho, é o mês do orgulho LGBTI, então a gente já teve várias paradas pelo mundo, inclusive a de Los Angeles foi esse final de semana. E por que a gente vai falar especialmente de Los Angeles? E o quê? Pablo Eu Vittar, preciso de gente. ter mais agudo, né? Você precisa. Pablo Vittar tava lá. A parada de Los Angeles normalmente tem um festival um dia anterior e no dia seguinte você tem a marcha. A Pablo Vittar cantou, e não vai ser a única vez que ela vai cantar em outros lugares do mundo, Sim, inclusive não estará aqui no Brasil. vai pra parada de Nova York também. Porque ela estará em Toronto no dia 23, que é o dia da parada aqui de São Ano Paulo. passado ela tava aqui, né, meu bem? Tudo A bem, eu gente quero tava lá, saber. quem viu, Eu quem quero não viu, saber. corre lá no canal da Dia, porque tem clipes da parada do ano passado pra você ver Pablo. Eu quero saber de Glória Groove na avenida, entendeu? Glória Groove. Eu não sei, gente. Eu tô chutando que pode ser ela, uma das convidadas. Eu quero. Tem que falar de mais uma parada que rolou. Qual? A da Disney. Para o desespero de Damares. Gente, eu quero saber se a Elsa tava lá. Tava lá. A Disney parece que ouviu as críticas da Damares e decidiu. Quer saber? É isso aí mesmo. A gente aceita a toda a diversidade. E a gente, inclusive, vai fazer uma parada pra celebrar que todo mundo é igual, todo mundo merece ser respeitado e o amor é lindo. E foi isso que eles fizeram. E é muito lindo, eu queria estar lá. Enfim. Aproveitando esse fluxo de parada e comemorações, estreou esse final de semana a exposição do João Silvério Trevisan, lá no Museu da Diversidade, aqui em São Paulo. Fica ali na catraca do Metrô República, é gratuita, todo mundo pode ir. Tem educadores para conversar com você sobre o que está se passando ali. E é baseada no livro que ele lançou, Devassos no Paraíso. É incrível esse livro, eu tô na metade, porque é muita informação. É praticamente a história LGBT do Brasil, desde 1500 até hoje. E assim, relatos incríveis da Inquisição brasileira e o que aconteceu, e pessoas LGBT que fizeram e aconteceram, e aí ele tenta falar sobre todas, né, as siglas, e é muito interessante. Então, se você gosta desse tipo de literatura, corre e lê esse livro que é muito bom. Olha eu dando dica literária, eu tô me sentindo muito inteligente. Sim, antes disso tem que ver a exposição. Tem imagens de Laerte, de vários outros artistas, outras artistas, né? Vamos ser inclusivos aí na linguagem. É isso aí. E a gente tem uma novidade aqui no canal das Bi. Sim, saiu o vídeo sobre a família, que é o aquecimento da parada. Não é isso que eu quero falar, amigo. Mas tudo bem, tá aqui no card. Pode falar. A gente decidiu fazer uma lista de transmissão. Sim, uma lista de transmissão. Se você quer fazer parte da lista de transmissão do canal das Bi, lembrando que vai ser um lugar pra gente enviar pra vocês os vídeos, porque nem sempre o sininho funciona, nem sempre não é o vídeo inteiro, viu? É só o link do YouTube. É o link do vídeo, link do YouTube, a gente vai estar mandando lá. E aí, dependendo da quantidade de pessoas, a gente vai tentar organizar por estados, cidades, e aí a gente pode mandar também quando a gente for palestrar em algum lugar que pode ser aberto pro público, e a gente avisa pra vocês que a gente vai estar fazendo isso. Então, o número é este aqui? Não, eu sempre quis fazer isso, acho chique. Manda uma mensagem pra esse número aqui no Zap, que a gente vai incluir você na lista de transmissão. Coloque o seu nome, a cidade e o estado, pra gente poder dividir a galera por esse Brasilzão e também, quem sabe, pelo mundo afora, caso você não more no Brasil. Exatamente. E lembrando que vai ser só pra gente mandar informação mesmo, não é um canal de comunicação que vai ter ida e volta. Então, a gente não consegue responder mensagens por WhatsApp. Então, esse é um número que a gente pegou só pra isso. E vai ficar ocupado fazendo só as listas de transmissão mesmo. Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão de conteúdo e tal, faz isso nos comentários, pelo direct no Instagram, pelo direct no Twitter. A gente tá em todas as redes sociais, não esquece de seguir a gente. @canaldasbi, @fer.nanda.soares, @herbert_castro. Enfim, lembrando que a parada tá chegando, vai ser dia 23 de junho, estaremos lá.
E aqui no YouTube, no caso, fazendo a transmissão ao vivo, junto com vários outros canais aqui desse YouTubezão. E é isso. E espero que você assista tudo com a gente. E abre várias janelinhas pra você dar view pra todos os canais ao mesmo tempo. Arrasou! Mas deixa só um com volume, senão vai ficar muito confuso. É verdade. Vai que tem diferença entre um e outro, né? Não, às vezes Sempre tem é um a hora pouquinho. que tem um delayzinho, aí imagina, vai ficar vai ficar aquele que nem o sanduíche. Antes de dar beijo, dar tchau, você tem mais alguma Escreve coisa a aqui dizer? embaixo sanduíche. Boa! Mas antes disso, eu só queria avisar que esta quinta-feira sai a minha primeira maquiagem drag. Um beijo. Não é não, Cecília? Bombástica. Como é que tá, Cecília? Tá péssimo, eu ouvi falar. Tá incrível. Nem não mandei beijo. Beijo, babies!